A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. No início de 2019, o Decreto 29.598, que assegurou a autonomia didático-pedagógica, administrativa e de gestão financeira às universidades públicas paulistas, completa 30 anos. Para fazer uma reflexão sobre esse tema, o USP Analisa desta semana recebe José Roberto Drogovic e Paulo de Tarso Hortêncio Musi, que lançaram recentemente um livro abordando a autonomia universitária. José Roberto Drogovic é professor aposentado da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP e também foi coordenador geral de administração da USP e chefe de gabinete do reitor em 2 gestões. Já Paulo de Tarso Hortêncio Musi foi secretário adjunto de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo e presidente da Fundação Prefeito Faria Lima. Sejam bem-vindos ao USP Analisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês participaram dos bastidores da publicação do Decreto 29.598, que instituiu a autonomia das universidades públicas paulistas. Qual que era a realidade das universidades antes desse decreto? E quais eram os principais entraves às atividades nessa época da universidade? Bem, as universidades viveram até aquele momento da mesma forma que as secretarias, enfim, as universidades eram autarquias especiais, porém não tinham orçamento maleável, quer dizer, era um orçamento autorizado pela Assembleia e que durante o ano era administrado qualquer mudança, qualquer variação, projeto novo, investimento, precisava de autorização do governo. Então era uma negociação feita caso a caso, que exigia dos reitores um trabalho bastante complicado. Depois e falar um pouco ainda dos bastidores, nesse momento a USP estava aprovando um novo estatuto. Durante o ano de 88, ele foi discutido até um pouco em 87. E, por outro lado, havia uma greve muito forte, foi uma greve bem complicada, principalmente na USP, mas também nas outras. E estava sendo aprovada, e foi aprovada, a Constituição Federal. A Constituição Cidadã foi promulgada no dia 5 de outubro. Tá certo? O Estatuto da USP, novo, 7 de outubro de 1988. E o decreto do governador Quércia, dando essa autonomia financeira para as 3 universidades, é de fevereiro de 89. Mas ele estava sendo gestado nesse momento. E mudou a vida das 3 universidades, que nós vamos ter a oportunidade de contar um pouco. Para você ter ideia, isso que o Drugo lembra, né? A autorização para um professor se afastar para uma viagem dependia de um processo que transitava pelo governo, pelo executivo estadual. Os restos a pagar nos fins de orçamento era um problema. Chegava no fim do ano, você precisava correr com pagamentos. Então, essas eram características, vamos dizer, práticas, assim, da dificuldade que a falta de autonomia. Lato sensu, a grande questão que você via é que os reitores viviam, como dizia o professor Goldenberg, de pires na mão, pedindo ao governo a cada obra ou a cada evento que necessitasse de recursos, você tinha que recorrer ao governo. A autonomia foi, no decreto do Quércia, eram 2 parágrafos principais do decreto. O primeiro que garantia um percentual fixo para a universidade. E o segundo, que é o tema, acho que principal do livro, é que dizia que a universidade deveria adaptar a sua gestão para garantir a autonomia. Essa talvez seja a joia do decreto.
E como que a gente pode definir o que é autonomia universitária? E vocês já falaram um pouquinho da importância dela, mas reforçar por que ela é tão importante. Eu acho que nesses dois aspectos, no aspecto financeiro, que é uma característica do Estado de São Paulo. As universidades federais seguem, como o Drugo gosta de falar, ele depois pode se referir melhor, ao conceito da Constituição Federal, que trata da autonomia geral, administrativa, como um conceito de organização própria e autônoma, não é? Em São Paulo, nós temos um quadro diferente, porque nós temos uma garantia de recurso para você fazer esta autonomia. E é importante que se diga, isto é uma solução única no mundo. Foi uma iniciativa premonitória do governador Quércia e dos 3 reitores da época. É muito importante lembrar a importância dos 3 reitores, professor Goldenberg, professor Landim, professor Paulo Renato, para conversar com o governo. E tudo aquilo foi feito em 90 dias. É uma política pública de financiamento e gestão do ensino superior, autonomia. E o livro trata a autonomia como uma ferramenta, não tanto como um conceito. Como um conceito é mais a coisa federal. Exatamente. E no caso paulista, nós já estamos vivendo o 30º ano, quer dizer, uma política pública num país periférico que se mantém por 30 anos, tem um efeito que é certamente mensurável. E nós costumamos dar um exemplo, e no livro falamos bastante disso, que é o caso da Unesp. A Unesp, quando a autonomia foi concedida pelo governador, a Unesp tinha 13 anos. Ela foi criada em 76. E a Unesp era o quê? Uma reunião de escolas isoladas. Então era a agronomia de Jabuticabal, a filosofia de Araraquara, enfim. Algumas unidades esparramadas pelo Estado que foram reunidas nessa universidade nova. E 13 anos depois ela ganha autonomia. Ela tinha uma pós-graduação incipiente naquele momento. Hoje, nós acabamos de ler que a USP está em 52º lugar de um desses rankings aí. Isso varia muito e, claro, dependendo da metodologia, etc. Mas a segunda colocada é a Unicamp, na posição 300 e alguma coisa, e em seguida a Unesp. Ou seja, as 3 universidades paulistas hoje estão nos primeiros lugares de qualquer ranking que você pegue. E a Unesp, então, passou à frente da UFRJ, a Federal do Rio de Janeiro é uma universidade de porte, uma universidade muito importante, com muitos pesquisadores de peso, e assim por diante. O FMG, né, Minas Gerais, e o Rio Grande do Sul, são federais muito boas. E, no entanto, a Unesp, nesses 30 anos, saltou muitas posições. Entre as coisas importantes que a gente pode citar desse período, desses primeiros 10 anos, como nós tratamos no livro, de coisas que foram feitas com autonomia, existem 2 pontos que merecem ser lembrados. O primeiro é a contratação de professores estrangeiros, que era vedada pela Constituição Federal. E foi um ato da USP, do Conselho Universitário da USP, um ato autônomo, portanto, que não dependeu de recorrer ao judiciário ou ao parlamento, né, que possibilitou a contratação. Isso foi contestado na época pelo governo Collor, não é? Que dizia que não, que a universidade não poderia contratar o estrangeiro porque o estrangeiro não podia ocupar cargo público. Agora você pensa como é que pode uma academia funcionar sem ter o aporte de um recurso estrangeiro. Isso foi feito pela USP e isso percolou depois nas outras universidades. E hoje uma federal faz isso porque a USP começou. E do outro lado da carreira, os jovens os doutorandos à época que faziam o seu doutoramento aqui na Universidade de São Paulo, eles, também por causa da autonomia, o que era vedado pelas agências de financiamento, não é? Eles não podiam exercer uma função docente. E foi através da autonomia que se pôde facultar
a esse doutorando exercer uma função docente e se treinar como docente. Que ele vem aqui, treina como docente e depois vai lecionar na... O atual, o que se chama hoje Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, o PAI, que antes se chamou Programa de Iniciação ao Ensino Superior, mas enfim, ele foi criado em 1992 para 93. E depois, inclusive, ele foi copiado pela CAPES, quer dizer, a CAPES exigiu que todos os seus bolsistas no país inteiro participassem de programas à semelhança desse programa da USP. Então, foram ações usando a autonomia e que, na realidade, começaram com... A primeira coisa que aconteceu, não com a autonomia do governador Quercia, mas com a autonomia da Constituição Federal, o professor Goldenberg, então reitor da USP, baixou o estatuto 2 dias depois da aprovação da Constituição, usando o artigo 207. E o que significa isso? Significa que a USP não mandou o estatuto para o governo olhar e passar pelo crivo do jurídico deles e assim por diante. Não, a universidade baixou o decreto. Houve uma pequena turbulência, mas que foi resolvida e finalmente o que aconteceu? A partir daí, a USP já mudou o seu estatuto várias vezes, em várias ocasiões, às vezes coisas pequenas, mas às vezes coisas relevantes, e pronto, e publica a resolução e passa a valer. Então, foi uma mudança também. Né? É por isso que nós chamamos a atenção no livro Desafios da Autonomia, uma história recente da USP. Não é o estudo do case da USP, porque nós não somos nem especialistas, vamos dizer, em tratar casos assim, não é? Mas é a relevância da Universidade de São Paulo num papel institucional que se adiantou a todo o país. E às 3 paulistas, evidente. E a gente pode dizer, considerando o caso das 3 universidades paulistas, que essa autonomia, então, ela está de fato implementada, ou ainda falta alguma coisa? Essa é uma boa questão. Essa é uma boa questão, e aí que nós vamos começar a conversar, então. Rapidamente, do nosso ponto de vista, o livro aponta que você teve 3 períodos bem definidos. Um primeiro período, o último decênio do século passado, de 88 a 98, em que a autonomia era jovem, era uma inovação, e a universidade se tomou com afinco a gestão da autonomia, regulando os recursos, que eram escassos, e se aprimorando na gestão. Passado esse período, você entra um período de aproximadamente 15 anos, entre 98 e 2013, que os recursos cresceram 100% em valor real. Então nós não podemos dizer que falta verba para a educação. Os recursos vieram. Não é? Nenhuma instituição, nenhum órgão público teve um crescimento de 100% real nesse período. Não é? E veio por quê? Veio porque havia um contingenciamento direto dos impostos. E neste período nós sentimos que, pelo que está no livro, os intelectuais, os pesquisadores contribuíram muito discutindo a autonomia. Porém, a universidade não cuidou da sua gestão. Nós desembocamos, então, na crise que assolou a universidade em 2013. E essa crise foi gravíssima. Essa é uma motivação da gente fazer o livro. É registrar o esforço que a USP fez de 2014 até hoje, no sentido de se recuperar de uma crise terrível que colocou em risco a autonomia. Por quê? Porque durante aproximadamente 13 anos a gestão foi deficiente. E aproveitando esse gancho, o decreto, né, o próprio decreto 29.598, um dos parágrafos dele recomenda, né, que as despesas com o pessoal não excedam 75% dos valores liberados pelo Tesouro do Estado. Atualmente, na USP, esse percentual está gerando em torno de 90%, segundo dados da própria Coordenadoria de Administração Geral da Universidade, a CODAGE. Vocês consideram que é possível reduzir esse percentual sem comprometer as atividades da universidade? Bem, o percentual já foi de 106, ultrapassou 106 em 2014. E ele foi reduzido, na época, a Unicamp e a Unesp fecharam o ano com 96.
Não é uma situação confortável, mas são 10 pontos abaixo do que a USP fechou. Foi uma coisa muito complicada. 2015 deu uma melhorada, mas 2016... aí começou a cair a arrecadação e as universidades vivem do imposto de circulação, sobre circulação de mercadoria e serviços, tá certo? Então, é claro que o efeito foi bastante pesado. Mas as medidas foram tomadas, precisaram ser tomadas, para que a universidade conseguisse retomar o caminho do equilíbrio. E chegou a aprovar, então, os parâmetros de sustentabilidade, e que é uma coisa que o Paulo Musi já chamou a atenção, e que a universidade já deveria ter feito. Porque, não no início dos anos 90, mas a partir de 94, 98 principalmente, o país já tinha aprovado a lei da responsabilidade fiscal, os estados, municípios, todos tiveram que se adaptar. E as universidades ficaram paradas, ficaram na mesma posição que estavam. E deixaram que essas coisas... Então, foram descuidados. Tá certo? Foram descuidados. É muito importante isso que você está lembrando, porque a universidade, quando aprovou em 2016 os parâmetros de sustentabilidade, o estatuto já previa isso, o decreto já previa, como você citou, e a lei de responsabilidade fiscal existia. Portanto, é possível sim você manter qualidade, manter a pujança das instituições públicas paulistas, porque você tem evidências. Nós tivemos 100% de aumento real no recurso que era destinado à universidade. O que houve, isso está no livro, foi uma recomposição da massa salarial, que a massa salarial antigamente se dividia aproximadamente entre docentes e não docentes, algo como 65% para docentes e o restante para não docentes, e até 2013 atingiu-se uma situação de 51% para não docentes e 50% para docentes. E isto sim é que comprometia. Portanto, os parâmetros de sustentabilidade, eles tentam retomar uma situação que é legal e que é de gestão perfeitamente bem qualificada e que dá para ser seguida. E para retornar aos valores que você já colocou, tivemos no ano passado o fechamento em 96 e alguma coisa, o da USP, e já sendo o menor percentual das três. Quer dizer, então ela esteve 10 pontos acima e fechou 2017 abaixo das outras. Mas vamos supor que é muito parecido, né, no ano passado. E esse ano nós já estamos em 91. Então é claro que o reajuste foi pequeno, o ano passado não houve, mas a arrecadação passou por momentos muito, muito difíceis. E, portanto, o que esperamos é que a arrecadação volte aos níveis de anos anteriores e que a universidade possa se equilibrar sem ter maiores problemas. Tudo indica que é assim que veremos a situação no futuro. Até porque o número de alunos vem crescendo, né, nos últimos anos na universidade. O número de alunos cresceu muito. Esse é um fato também que nós divulgamos no livro, mas é importante falar na Rádio USP. O número de egressos, tanto somando graduados, graduação e pós-graduação, mestres e doutores, esse número quase triplicou na USP. E isso também aconteceu na Unesp e na Unicamp. E de 89 para 2000 e até agora. Então, a USP coloca no mercado quase 15 mil pessoas treinadas nos seus bancos. 7 mil, pouco mais de 7 mil graduados terminando cursos de graduação e mais 7 mil e poucos alunos que terminaram o mestrado ou o doutorado. Então, é um número
muito grande e que a universidade conseguiu mostrar que é capaz de fazer isso com um corpo docente muito parecido com o que havia em 1989. Então, esse fato é importante chamar atenção para isso. E, recentemente, alguns especialistas em finanças e educação citaram, numa revista de grande circulação nacional, ações que poderiam ampliar o orçamento da universidade, como cobrança de estacionamento, financiamento de pesquisas por indústrias, cobranças de mensalidade, enfim, medidas semelhantes a essas. Vocês acreditam que esse tipo de medida está adequada à realidade das universidades públicas brasileiras ou elas podem ferir de alguma forma a autonomia universitária? Eu queria olhar essa questão de um outro ponto de vista. É um engano achar que a autonomia é apenas uma questão financeira. Estas observações que uma revista de grande circulação fez e ouviu especialistas, elas têm o defeito ou a precariedade de olhar apenas o aspecto financeiro. Estas mesmas coisas podem ser olhadas de um outro ponto de vista, que é a perspectiva que nós olhamos da autonomia como uma ferramenta para uma governança com autonomia. Portanto, não se trata da universidade cobrar estacionamentos. Não, esta é uma coisa, uma medida simplória até. O que a autonomia oferece é a capacidade da universidade de se relacionar diferentemente com a sociedade, com os setores produtivos e com o governo, para, por exemplo, encontrar fontes novas de financiamento. Então, não é cobrar estacionamento, é encontrar fontes novas de financiamento. Isso hoje é perfeitamente possível. Então, essas medidas têm que ser olhadas em outro contexto, num contexto de uma gestão autônoma. E aí sim eu te digo que esse é um desafio para a universidade. A universidade tem que enfrentar, como qualquer universidade importante do mundo, quando ela se compara, por exemplo, nos rankings internacionais, como o Drugo lembrou, quando ela está se comparando. Como é que essas outras universidades se comportam na gestão? Elas até cobram estacionamento. Ou elas cobram pelos seus cursos de pós-graduação, ou elas têm uma outra forma de se relacionar com a sociedade em que elas procuram recursos extras. Então, não é uma medida extemporânea, é um processo de gestão da autonomia que envolve, sim, procurar recursos novos. É assim que nós vemos estas medidas, não como mágica para resolver o problema da universidade, mas como decorrência de uma gestão autônoma. E o bom uso da autonomia pode levar à substituição de modelos que estão se perpetuando. Por exemplo, o caso das fundações. Quer dizer, pelo fato de que a universidade, no fundo, não deixa de ser um órgão público, tá certo? Que precisa se submeter a regras que todos conhecem, enfim, das licitações e assim por diante. E o que acontece? Começa a substituir o dinheiro, o recurso extra que não vem do Tesouro do Estado, ele não entra para a universidade, ele entra para as fundações. As fundações recolhem uma porcentagem pequena, muito pequena, dada a importância da universidade para que aquele recurso venha. Então, você tem o nome USP, está estampado bem grande lá. No entanto, o recurso vai chegar só um pouquinho aqui. Então, o que o Paulo levanta é exatamente a possibilidade de resolver esses problemas dentro da própria universidade, usando a sua autonomia. E não arrumando um quebra-galho, né? Um caminho que substitua a própria instituição. Então, na verdade, quando defendemos isso, nós estamos defendendo a instituição, não estamos complicando a vida, nós estamos querendo simplificar a vida da instituição, para que ela produza mais, faça mais. É importante a tua pergunta, porque ela permite a gente esclarecer
o modo como a gente vê a autonomia como ferramenta. É curioso que os intelectuais, nesse período aí do fim do século até 2007, mais ou menos, os pesquisadores que se preocupam com evidências, não é? Por exemplo, o professor Pinotti no passado, o professor Eunice Durham, o professor Gianotti, que está conosco aí até hoje, nós os entrevistamos e eles apresentaram inúmeras soluções e processos autônomos de gestão que são perfeitamente viáveis, né? Por exemplo, existe uma contribuição muito importante da professora Eunice Durham que diz o seguinte: a universidade não pode ser olhada como uma comunidade. O que ela é olhar a universidade como uma comunidade? É compreender ou entender que o interesse ou as demandas dos funcionários, dos docentes e dos alunos é o interesse da universidade. Não é. A universidade tem que ser, de acordo com o que nos ensinou a Durham, a universidade tem que ser olhada como uma organização que tem uma finalidade de ensino, pesquisa e extensão. As demandas internas são outras questões. Quando a universidade é olhada como uma organização ou como um empreendimento, aí a autonomia tem um sentido de ferramenta para ela. Por exemplo, o professor Vanderlei, que foi reitor da PUC lá no passado, nos anos 80, examinando essa questão da gestão com autonomia, com um problema que ele enfrentou na PUC na época, não é? Ele trouxe a observação de que a gestão teria que ser uma gestão flexível. Por exemplo, contratos de trabalho flexíveis, um sistema de compras flexível. A gestão da universidade, e nenhuma grande universidade do mundo segue isso, não pode ser uma gestão exclusivamente estatal. Ela é uma gestão que tem uma flexibilização. E essa flexibilização é que a autonomia permite fazer. Por exemplo, a contratação de professores estrangeiros foi uma flexibilização, porque era muito mais, inclusive, economicamente razoável você trazer um camarada formado e altamente qualificado do que produzi-lo aqui dentro. Não havia sentido para isso, por exemplo. E para a gente encerrar, infelizmente o nosso tempo está acabando, a discussão leva bastante tempo, né? Para a gente encerrar, o que vocês colocariam como principais desafios para a universidade pública, não apenas no estado de São Paulo, mas de uma forma geral em todo o Brasil, para esse século XXI? E se essas universidades estão preparadas para enfrentar esses desafios? Bem, a universidade é uma instituição que já tem mais de 800 anos e ela é uma das poucas instituições que sobreviveram a todas as turbulências, todas as mudanças da sociedade e assim por diante, e nós acreditamos que ela continuará se adaptando e se mostrando importante para a sociedade. Mas não há dúvida de que isso vai exigir um esforço, porque mesmo a questão da graduação e da pós-graduação, que as universidades tinham como cacife seus, né? Não são mais donas dessa situação. Isso aí, hoje tem universidade corporativa, tem uma série de coisas que vão competir com a universidade. E a própria universidade não sabe ainda o que fazer, como preparar os seus alunos para o futuro. Eu diria que o principal desafio, de fato, é a emergência de uma reforma tributária no ano que vem. O Brasil vai enfrentar uma reorganização do Estado e terá que enfrentar uma reforma tributária. É para isso que nós estamos correndo o interior, correndo as unidades da universidade, chamando atenção para que a universidade esteja preparada para enfrentar uma reforma tributária que vai obrigatoriamente mudar a base de cálculo desse dinheiro. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença do professor José Roberto Drogovic, que é professor aposentado aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, também já foi coordenador geral de administração da universidade, chefe de gabinete em 2 gestões da reitoria, e Paulo de Tarso Hortêncio Musi, né, que foi secretário adjunto de Ciência e Tecnologia do Estado e presidente da Fundação Prefeito Faria Lima. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje.
Nós agradecemos. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.